doutor em Ciências Ambientais, mestre em Ecologia e engenheiro químico Volney Zanardi Júnior, presidente do IBAMA, participou da reunião almoço com os empresários do comércio para explicar as ações do órgão e os entraves enfrentados pela instituição para avançar. O IBAMA é um órgão que tem uma abrangência nacional, né? O IBAMA está presente nos 27 estados, nós temos cerca de 120 unidades descentralizadas e que trabalha com, né, uma perspectiva, ele é um órgão de controle ambiental. Então nós temos ações relacionadas à fiscalização ambiental, ao licenciamento ambiental, uma série de autorizações, né, de uso e acesso a recursos naturais que estão sob a competência do IBAMA, e esse trabalho ele é executado, né, a partir de toda essa legislação que trata do meio ambiente. Foi mencionado aqui o Cadastro Técnico Federal, que é o cadastro que trata das atividades potencialmente poluidoras, que está previsto na legislação, na Lei 6938, e que estamos implementando, né, em todo o país e criando uma base de dados das atividades, né, no país como um todo. Ele deve estar completo quando? Não, na realidade, esse cadastro já existe, já está sendo implementado, né, há mais de 14 anos. Tivemos agora um recadastramento, né, das diversas atividades em todo o país. Concluímos agora, em março, esse processo de recadastramento. E esse processo é um processo que está em constante, né, qualificação e integração com os estados e com os municípios. O IBAMA tem trabalhado com inúmeros desafios, né? O IBAMA tem uma interface muito forte com toda a parte do licenciamento da infraestrutura no país, as grandes hidrelétricas, as grandes rodovias, as linhas de transmissão. Então o IBAMA, muito do desenvolvimento do país passa, né, por dentro do licenciamento do IBAMA. Nós temos uma série de atividades relacionadas à gestão florestal, ao controle do desmatamento, né, ao controle da circulação da madeira no país como um todo. Nós temos todo um trabalho relacionado às emergências ambientais, que também é realizado no âmbito do IBAMA. Temos aí trabalhos relacionados aos diversos sistemas, que são sistemas da área de meio ambiente, que são hospedados no IBAMA, e que ele, né, tem essa responsabilidade de mantê-los ativos, como o sistema de fauna, o sistema de pássaros, né? Então, são uma série de atividades que o IBAMA presta, são mais de 60, 70 serviços que o IBAMA presta para a sociedade, e que nós estamos trabalhando numa perspectiva de fazer essa prestação de serviço cada vez com mais qualidade e presteza. Estiveram presentes os diretores da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, da CDL Jovem, assim como o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, Antônio Ademir Stroski, o juiz de direito Adalberto Carim Antônio e o superintendente do IBAMA no Amazonas, Mário Lúcio da Silva Reis. Durante o encontro, os empresários pediram ajuda do presidente do IBAMA para intervir em situações que afligem a iniciativa privada. Esse é um grande problema que tem ocorrido nas administrações públicas, é exatamente não chamar os empreendedores, o setor privado, para essas discussões. Agora mesmo a gente está com um problema entre SEMAS e IPAM, que estão fazendo algumas regulamentações, e o setor produtivo não foi convidado para saber o que ocorre entre as partes. Nós somos interessados direto nisso, então seria interessante que nós fôssemos ouvidos. Existe alguma costura no sentido de firmar esse pacto mais intensivo entre o setor público e a iniciativa privada? Isso é uma coisa necessária, não só para o setor público, mas também para a iniciativa privada. O bom convívio entre as partes teria que ser feito dessa forma. Então, o Estado, os governos precisam criar condições para os empreendedores fazerem negócio. E através desse negócio eles fazer as arrecadações e daí aplicarem isso em saúde, em educação, em transporte, em outras coisas. Então essa integração ela é fundamental para uma cidade, para um estado e para um país. A chuva sim, sempre prejudica, mas nós temos que nos habituar a trabalhar com chuva, porque nós temos 6 meses de chuva no estado. Então a gente precisa fazer um planejamento na obra para fazer o que se pode no período de chuva e depois o que não dá para fazer na chuva, fazer no período do verão. Quanto a essa greve na SUFRAMA,
ela ainda pouco afetou o setor da construção, mas ela tem afetado muito o comércio, a indústria, mas daqui a pouco pode começar a faltar material que o comércio traz para vender para o setor da construção. Então é um problema também para nós e que precisa ser resolvido o mais rápido possível. No primeiro momento, nós não sabíamos quem era dos três. Os três fiscalizavam, que era o IBAMA, o IPAAM e a SEMAS. Os três fiscalizavam, os três cobravam taxa e o custo de tudo ficava muito grande. A partir daí, entrou uma resolução dizendo o que era do IBAMA, o que era do IPAAM e o que era da SEMAS. O IPAAM era o que mais, no caso da cidade, teria as liberações dos chamados LOs. E passou todo o seu cadastro para a SEMAS, só que a SEMAS não aceitou o cadastro e está fazendo um outro com todas as normativas de novo. Com isso, o custo fica maior e o número de solicitações, de pontuações para que você tire é muito maior. Com isso, o custo aumenta mais e as pessoas às vezes têm dificuldade em fazê-los, principalmente empresas que já têm um certo tempo, 10, 20, 30 anos. O que a gente estava solicitando é que desde do IBAMA e o IPAAM possam conversar com a SEMAS, daqueles que já eram com cadastro dentro desses órgãos, possam ser recebidos e sejam liberados de imediato seus LOs, para isso diminuindo esse custo. A espera chega a chegar a quanto tempo? Olha, tem gente com um ano pior, um ano sem o LO. E é isso que é pior, que uma fiscalização vai lá e fecha, multa e faz tudo. Por quê? Porque o número de solicitações é tão grande que o cara não consegue fazer.